No JBN de hoje, nós vamos relembrar os vários tipos de romaria que chegam até a capital da fé de Goiás durante a festa de Trindade. É mais um episódio da nossa série É Tempo de Romaria em Casa. E a gente ainda vai até Belo Horizonte para falar sobre o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é um dos principais pontos turísticos da capital mineira. O local mistura a beleza desenhada por Oscar Niemeyer com a natureza. E ainda a proposta de emenda à Constituição que adia para novembro as eleições municipais deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. E a gente ainda vai fazer um giro para te atualizar sobre as notícias que são destaque pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que adia para novembro as eleições municipais deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro e segundo turno das eleições aconteceriam nos dias 4 e 25 de outubro. Com a aprovação da PEC, as datas são alteradas para 15 e 29 de novembro. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, foram necessárias 2 rodadas de votações. Na primeira, o texto base foi aprovado por 402 votos a 90, com 4 abstenções. E na segunda, 407 parlamentares votaram a favor e 70 contra, com apenas uma abstenção. O texto já foi aprovado pelo Senado e seguirá para promulgação pelo Congresso Nacional. Na votação em primeiro turno, os deputados aprovaram 2 destaques, isto é, modificações no texto. No entanto, técnicos da Câmara explicaram que as mudanças não exigirão que o texto volte para uma nova análise no Senado. O Tribunal Superior Eleitoral tem defendido o adiamento como medida para minimizar o risco de contágio do novo coronavírus, mas desde que seja ainda para este ano. E agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as notícias que são destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. Uma vacina que está sendo desenvolvida contra o coronavírus pela empresa alemã de biotecnologia BioNTech e pela farmacêutica Pfizer mostrou resultados positivos nos testes iniciais feitos em humanos. A droga é uma das 17 que estão sendo testadas em seres humanos na corrida global para encontrar uma vacina que combata a Covid-19, que já infectou mais de 10 milhões e 500 mil pessoas em todo o mundo. E após 3 meses de bloqueio por causa da pandemia de coronavírus, a Grécia reabriu os aeroportos a voos internacionais e começou a receber turistas em suas ilhas. As autoridades do país estão depositando suas esperanças no turismo para ajudar a recuperar a economia bastante abalada pela pandemia. Dezenas de voos são esperados para os próximos dias. Todos os viajantes devem preencher um formulário de localização de passageiros pelo menos 48 horas antes de entrar no país. Além disso, testes serão realizados quando desembarcarem na Grécia. E o governo dos Estados Unidos comprou praticamente todo o estoque mundial do remédio Remdesivir para os próximos 3 meses. Produzida pelo laboratório Gilead, a droga pode abreviar a duração dos sintomas de Covid-19 e é a primeira a ser aprovada por autoridades americanas para ser usada no tratamento contra a doença. Um comunicado do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos afirmou que o presidente americano Donald Trump obteve um acordo com a Gilead pela aquisição dos remédios, que representam 100% da produção da farmacêutica em julho, 90% em agosto e 90% em setembro. Embora o Remdesivir possa ajudar na recuperação e possivelmente impedir que as pessoas sejam tratadas em terapia intensiva, os estudos até agora não deram nenhuma indicação clara sobre se ele pode impedir a morte por coronavírus. Acredita-se que antivirais, como é o caso do remédio, sejam mais eficazes nos estágios iniciais da doença. E foi celebrada ontem no Rio de Janeiro uma missa em tributo às vítimas da Covid-19 com o tema Para Cada Vida. A celebração, que estava prevista para acontecer no Cristo Redentor, foi presidida pelo cardeal Oroni João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, mas em outro lugar, na paróquia São José da Lagoa. A mudança aconteceu devido a ventos fortes na região.
A imagem de Cristo Redentor, ao final da celebração, foi coberta por imagens de gratidão aos trabalhadores e voluntários anônimos, assim como aos profissionais da saúde. O Papa Francisco enviou uma mensagem especial para esse momento. Vamos ver o que ele disse. O Brasil hoje necessita de homens e mulheres que, cheios de esperança e firmes na fé, dêem testemunho de que o amor manifestado na solidariedade e na partilha é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo. Com saudades do Brasil. Com saudades do Brasil. Concedo-lhes a benção apostólica, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós. Assim seja. Se você aí perdeu o prazo para declarar o imposto de renda, que terminou agora no dia 30 de junho, fique ligado nas dicas do contador Felipe Guerra. Vamos acompanhar. Perdi o prazo para envio da declaração do imposto de renda pessoa física. Então, o que eu devo fazer? Bom, em 2020, por conta do combate à pandemia do coronavírus, o prazo de entrega final da declaração do imposto de renda da pessoa física, ano calendário 2019, foi prorrogado pela Instrução Normativa 1930. Dessa forma, nós saímos de um prazo inicial, que seria o último dia útil do mês de abril, para o novo prazo, que foi o dia 30 de junho. Como você sabe, esse prazo já passou e algumas pessoas acabaram deixando de enviar suas declarações. E a grande pergunta é, o que fazer? Bom, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que, se você está no âmbito da obrigatoriedade, ou seja, se você se encaixa em uma das regras que precisaria fazer o envio da declaração e não fez, você precisará prestar contas com o fisco quanto antes. Para isso, você poderá fazer o envio da sua declaração normalmente pela internet, usando o programa gerador da declaração. Porém, é muito importante deixar claro que, no caso do contribuinte que estava obrigado a declarar e não mandou no prazo, ele está sujeito a penalidades. Mas quais que seriam essas penalidades? Bom, a multa mínima nessas situações é de R$ 165,74, mesmo que inexista imposto a recolher. Agora, caso exista imposto devido, imposto a pagar, você vai pagar 1% do valor desse tributo por mês ou fração de atraso, observando sempre um limite mínimo de R$ 165,74 e um limite máximo de 20% do valor do imposto devido. E termina às 11h59 da noite de hoje o prazo para o trabalhador se inscrever para receber o auxílio emergencial. Depois desta data, segundo a Caixa Econômica Federal, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou o processamento do pedido. O prazo foi mantido mesmo após o governo anunciar a prorrogação do benefício para mais 2 parcelas no valor de R$ 600. O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir mais uma reportagem da nossa série É Tempo de Romaria em Casa. Hoje nós vamos falar sobre os vários tipos de romaria que chegam à Trindade. E ainda vamos até Belo Horizonte falar sobre o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é um dos principais pontos turísticos da capital mineira. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E chegou o momento da gente ver mais um episódio da nossa série especial de reportagens para celebrar o amor ao Divino Pai Eterno de casa. Hoje nós vamos lembrar os vários tipos de romaria que chegam até Trindade, a capital da fé de Goiás. Acompanhe.
A festa em louvor ao Divino Pai Eterno move uma legião de fiéis de diversas partes do mundo à Trindade, capital da fé de Goiás. Pessoas com a fé fervorosa que buscam alcançar ou agradecer alguma bênção. E quando a romaria chega, o barulho da rodovia divide espaço com a fé desses peregrinos. Alguns vão a pé, outros em carros de boi. Tem gente que decide ir pedalando e alguns percorrem quilômetros em cima de mulas. Tem quem vai de moto e também de carro. Tem romeiro que viaja dias em caravana, nos ônibus que chegam de todos os lados do país. E ainda alguns que se apaixonam tanto por essa devoção que se mudam para a terra do Pai Eterno. E muitos romeiros reconhecem a força, a fé e o amor do Pai Eterno como o principal motivo para ir em romaria à Trindade e buscar por meio da oração a paz, o aconchego nos braços do Pai. Quem vai a pé, por exemplo, tem como combustível a gratidão. E muitos profissionais de instituições que cuidam da sociedade resolvem caminhar até o santuário em nome desse sentimento. Muitas romarias, inclusive, viraram tradição, como a caminhada da fé dos militares do Exército Brasileiro e da Polícia Civil. A fé, em geral, ela sempre esteve presente no meio militar. É um suporte extremamente importante ao ofício daquele que se prepara para a guerra para garantir a paz. Então, para nós é muito importante reunirmos aqueles que acreditam na religião católica, os nossos cristãos, e aderirmos a essa romaria significa aderir e agradecer ao povo de Goiás, ao povo de Goiânia, de Trindade, que sempre nos acolheu tão bem. Com muita fé, com muito otimismo, com muita esperança, fazendo as nossas orações por todos, pela sociedade, pelas nossas famílias e pela nossa instituição, Polícia Civil. E a Romaria do Divino Pai Eterno atrai também os motociclistas, devotos que amam esse meio de transporte e vão até Trindade todos os anos agradecer a Deus por tanta proteção. O empenho em participar fez até com que eles fossem homenageados ao entrarem para a programação oficial da festa. Isso é muito importante para nós. Nós somos os irmãos de estrada, nós somos todos irmãos e a gente sempre se reúne todo ano para pegar um batismo, uma consagração, porque a gente precisa dessa fé, né? Para a gente ter bastante sorte, fazer umas viagens gratificantes, com segurança, sem problema nenhum, e a gente pede a proteção do Divino Pai Eterno. Os ciclistas também fazem questão de ir rumo à casa do Pai. A turma do Pedalando com Fé e Solidariedade, por exemplo, já chegou a reunir 400 ciclistas e pedalaram de Goiânia, a capital da fé de Goiás, para agradecer pela vida, pelas bênçãos, pelo amor de Deus por cada um deles. Essa ideia nasceu com 5 ciclistas, que a gente primeiro ano foi, depois veio crescendo, e com esse decorrer do tempo a gente também viu que podia ajudar alguém. Então começamos a pegar doações para fazer a doação no Centro Redentorista. Agradável, porque você vem com uma turma bem unida e com um propósito bastante nobre, né? Que é visitar a Trindade, sobretudo nessa época da festa, né? Então acho que a gente sente aqui participante. Eu sou católico, né? Então sinto bastante satisfeito de chegar aqui de bicicleta. E as famosas caravanas, hein? Quantos romeiros viajam dias, horas, como forma de gratidão pelas bênçãos recebidas pelo Pai Eterno. E o que não falta no grupo são testemunhos de graças alcançadas. Devotos curados de alguma doença grave que conquistaram o tão sonhado emprego ou até mesmo a paz nas famílias. São tantas histórias de devoção durante a romaria. Tem grupo que fica até o encerramento da festa e já segue viagem de volta para casa pensando em voltar. Motivação é a fé mesmo das pessoas e da gente também, né? Porque o Divino Pai Eterno tem, assim, para todos nós, um sentido muito importante, né? Outro momento marcante na Romaria do Divino Pai Eterno é a chegada de cavaleiros e muladeiros de diversas cidades do interior de Goiás. De Lusiânia, uma turma viajou mais de 200 quilômetros até Trindade e emocionou a todos na chegada ao Santuário Basílica. Eles gastaram 6 dias para percorrer todo o trajeto e subiram a escadaria da igreja de joelhos. Não é sofrimento pra gente, não. Isso é fé. Sofrimento é que a gente passa todo dia. Vendo muito colega aí
morre sem fácil. Muita pessoa passando fome aí teve aí a gente tem fé. E é essa fé que a gente sempre deixa a gente junto, traz todos os nossos irmãos aí, ó. Toda a comitiva ali, é família, é amor, é tudo. Eles realizam essa demonstração de amor ao Pai Eterno por quase 20 anos. O trajeto é feito em burros e mulas, uma tradição que enche o coração de alegria e fortalece ainda mais a devoção. A chegada renova a alma e, após se colocarem diante da imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, voltam para casa renovados. Nós vem a cavalo, sai de Lusiânia, 200 quilômetros, a gente tira em 5 dias. E o pessoal que subiu de joelho, cada um tem uma promessa indiferente e subiu para agradecer o Pai. Trindade tem reconhecimento nacional por conta dessa romaria, que é considerada o maior evento religioso do Centro-Oeste, segundo do Brasil e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. E todos os anos, centenas de carreiros vindos de diversas partes do estado viajam longas distâncias com carros de boi para louvar e adorar a Deus. Isso é muito bom para nós, que nós vem de Damolândia, andando muitos dias de viagem. E se Deus quiser, ano que vem, para dar força para nós voltar, se Deus quiser, ano que vem de novo, aqui no Divino Pai Eterno. É emocionante, nós 8 dias de viagem, sol a sol, chegar até o pé do Pai Eterno aqui não é fácil não. Muito emocionante mesmo. Símbolo de tradição e devoção, a Romaria dos Carros de Boi, reconhecida pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Cultural do Brasil, carrega inúmeras histórias de graças alcançadas no decorrer dos anos. Quando nós começamos a vir, eu ainda não conhecia essa fé. E quando a gente começava a vir de carro de boi, era tão incrível, porque eu era tomada por uma fé muito grande. Quando você já começava a acompanhar o carro de boi e vindo para a Trindade, você já sentia a presença do Divino Pai Eterno, né, do Espírito Santo de Deus ali, e você vinha chorando, porque era assim que eu vinha. Às vezes, quando eu penso que não vai dar para eu vir, eu falo assim, ô Deus, ô Pai, me ajuda que eu quero ir. E o Pai me dá a graça, me dá a bênção. E a gente vem com muita fé. Eu caminho de lá aqui, não subo no carro, não pego carona. Venho enquanto eu não visito os pés do Divino Pai Eterno. Chego lá e agradeço Ele pelo dia que Ele me deu, pelo ano que transcorreu na minha vida, na vida de minha família. Aí eu não estou realizado, mas da hora que eu agradeço o Divino Pai Eterno, obrigado Pai, aí sim minha missão está cumprida. Não tem explicação não, é uma coisa que as bênçãos do Divino Pai Eterno é bom demais para nós. Tem até missa especial dedicada a eles. E uma réplica de carro de boi foi feita em homenagem aos carreiros já falecidos e está na Praça do Santuário Basílica. Ela foi um presente da AFIP e todos esses romeiros merecem mesmo serem homenageados. Afinal, ficam por muito tempo na estrada, enfrentando frio e calor, sol e chuva, para se colocar aos pés do Pai Eterno. Dormir, nós dormimos nas barracas, né? Tem lugar que eles fornecem cômodo, nós na Fazenda Bug, nós no ano passado nós dormimos num cômodo lá. Eles deram o cômodo para nós, mas mais é nas barracas. Diante de tantos exemplos, podemos dizer que realmente a fé move montanhas. Não há nada impossível para aquele que confia verdadeiramente no Pai Eterno. Não importa como é a caminhada, desde que ela guie a Deus. Que o coração de cada devoto esteja realmente aberto à oração e entrega total. E assim, inspirados na fé de todos esses romeiros, que possamos também louvar e aclamar quão grande é o Pai. É isso aí, agora a gente vai conhecer um pouco mais da capital mineira. O conjunto arquitetônico da Pampulha é um dos principais pontos turísticos da cidade, que reúne a beleza da arquitetura de Oscar Niemeyer e uma paisagem que encanta a todos que passam pelo local. Veja na reportagem da Gabriele Dutra. A Lagoa da Pampulha é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. E um dos atrativos do local é o conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer.
Aqui na região da Pampulha, no vetor norte da capital, tinha um sério problema com a falta de água. Então o prefeito antecessor de Juscelino Kubitschek, ele se chamava Otacílio Negrão de Lima, que vai dar nome à avenida que circunda a lagoa, ele manda construir a represa para suprir essa falta de água. Quando Juscelino assume a prefeitura de Belo Horizonte, ele manda arborizar a represa para dar um aspecto de lagoa, onde as pessoas pudessem praticar esportes náuticos, fazer pescaria, piquenique. Aí ele, com mais ideias, né, Juscelino, que era um homem além de seu tempo, ele convida o arquiteto Lúcio Costa para fazer alguns trabalhos que ele queria. Só que o Lúcio Costa, com a agenda lotada, indica Oscar Niemeyer, que já não era mais menino, já tinha passado os 30, e numa única noite que ele passa num hotel aqui no centro de Belo Horizonte, ele fez os 3 croquis, as 3 maquetes dos trabalhos que fazem parte hoje do conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha. O projeto é considerado um marco para a arquitetura da época e chama a atenção principalmente pelas formas usadas por Niemeyer. Com a utilização do concreto armado de uma forma inusitada, de uma forma que ninguém nunca tinha sido utilizado antes nessas edificações. Ele trouxe uma plasticidade para o concreto armado. Além do concreto armado também, a utilização de uma nova linguagem, uma linguagem criada pelo arquiteto com umas formas mais livres, com uma forma mais orgânica, com a utilização de curvas. Ele distanciou daquela rigidez do construtivismo que havia na época. Então, Oscar Niemeyer trouxe essas formas livres, que comunica com o entorno, que comunica com a paisagem. A obra-prima do conjunto é a Igreja São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha. Considerado o cartão postal aqui de Belo Horizonte, a igreja foi uma inovação na arquitetura brasileira e chama a atenção por suas curvas inspiradas nas montanhas de Minas. Tem uma frase que Oscar Niemeyer fala que eu gosto bastante, em que ele diz que nem a linha reta, dura e inflexível criada pelo homem, o que me atrai é a curva livre e suave e fluida, a curva que acompanha as montanhas do meu país. Então ele traz essa linguagem criada por ele, que é muito observada na igrejinha, né? Essa comunicação da arquitetura com o entorno, a comunicação da arquitetura com a paisagem em si. Além das curvas, a igreja se destaca pelos painéis em azulejos feitos por Cândido Portinari em tons de azul, que remetem à água da lagoa. Em 2016, o conjunto arquitetônico da Pampulha recebeu da Unesco título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Eu acredito que esse título, né, ele foi dado justamente por essas características que inovaram na época, né, por contribuir tanto para a história da arquitetura e impactar o mundo no geral. A ousadia de Oscar Niemeyer, associada às obras do paisagista Roberto Buller Marx e do pintor Cândido Portinari, tornou o conjunto um ícone da arquitetura e do turismo local. O conjunto arquitetônico chama atenção porque foi feito por Oscar Niemeyer. Como eu acabei de dizer, ele é um ícone da arquitetura mundial. Então, além das pessoas quererem vir conhecer isso, estudantes de arquitetura, de engenharia, todos eles interessados em conhecer o trabalho de Oscar Niemeyer, os paisagistas que têm interesse em conhecer as obras de Roberto Burle Marx, né, o paisagista que sempre trabalhou junto com Oscar Niemeyer, e no que se toca às pinturas, né, as pinturas de Cândido Portinari, né, lá na igreja de São Francisco de Assis, por exemplo. As obras que conquistam os olhares de visitantes e dos próprios moradores de BH são uma ótima opção para um delicioso passeio ao ar livre. Isso aí é um privilégio, né? A gente que mora aqui nessa região, de fazer uma caminhada e ver assim, o pôr do sol, como a gente está vendo aqui, e essas belezas aqui do Jardim Moderno do Roberto Buller Marx, né? Que até nessa época o paisagismo brasileiro era com árvores e com plantas que vinham do exterior, que era a nossa fauna, nossa flora era tida como de pouco atrativo. E ele foi um dos primeiros, né, a trazer plantas aqui do Cerrado, como essas macaúbas, né, pedras. Isso é um privilégio da cidade.
É isso aí, muito lindo mesmo, né? E é assim que a gente encerra o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.